Vou pregar aqui no versículo 3. Vamos todos ler o versículo 3, vamos lá, os 3. Ele é como árvore plantada junto a ribeiros de águas, e no tempo certo dá o seu fruto, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Coloque a Bíblia sobre o seu assento e abra sua mão nesta hora, baixando a lavarias. Feche os teus olhos, endereça. O irmão do som tem que olhar para Deus. O irmão do som tem que olhar para Deus. Veronequência do ramo de Osquera, Xabarabacai. Feche os teus olhos agora. Fazer mais uma oração nesse momento, em nome de Jesus. Querido Deus, nós estamos na tua casa nesta tarde. Sei que tu tens algo a fazer aqui hoje. Desenrola, Deus, este mistério de Deus. Monte as quebras, eterno de dignificação na caia. E venha falar conosco. O Senhor tem nos abençoado no dia de hoje. E estamos aqui, meu Deus, como servos. Deus, eu sei que nada sou, nada tenho. As palavras do apóstolo São Pedro, não tenho ouro nem prata. Senhor, não tenho nada, mas sei que o Senhor tem. Espírito Santo, fala conosco. Brada forte neste lugar. Fala como randância do caminhão de prévias. Abençoa-nos neste dia, Pai, de uma forma poderosa. E glorifica o teu nome neste dia. Nós te pedimos, em nome de Jesus. Dê um abraço para o teu irmão, diga: Deus vai falar contigo. Deus vai te abençoar nesta noite, nesta tarde. Em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus. Pode sentar. Aleluia. Eu gostaria da sua atenção nessa tarde, para você entender a mensagem de Deus, para você entender o que Deus quer falar contigo. Quem aqui veio para ouvir Deus falar? Então, toque em alguém e diga para ele: Deus vai falar contigo nessa tarde e vai te abençoar. Eu gosto muito do livro de Salmos, porque o livro de Salmos, eles foram escritos por homens que tiveram uma experiência com Deus. Irmão, nada melhor na vida cristã do que experiência. A gente, quando é novo, quando é adolescente, quando é jovenzinho, eu falo por mim, a gente acha que aquele que tem experiência é bobo, que é imaturo, que não sabe de nada e que quem sabe na verdade é a gente. Mas quando nós começamos a viver uma vida com Deus, a ter experiências com Deus, irmãos, são tantas experiências que eu tenho vivido com Deus, que às vezes eu começo a conversar com os irmãos e eu começo a lembrar delas. Falo: meu Deus, tanta coisa eu já vi Deus fazer, tanta coisa eu já vi Deus fazer na minha vida, e tantos irmãos que a gente conhece. A gente vai ouvindo as experiências de cada um, a gente vai ouvindo a história de cada um, o testemunho de cada um, e a gente vai aprendendo, né? Por mais que a gente seja o pregador, pastor, aquilo que quer que seja, sempre estamos aprendendo. Há 7 anos que eu estou pastoreando, é muito pouco tempo ainda, e eu falo para a igreja, como itinerante, 15 anos pregando no Brasil, todos os estados do Brasil, muitas cidades do Brasil, muitos lugares do Brasil. Mas pastorear eu não sei. E vocês vão me ensinar. Quando eu comecei a igreja, e fazem 7 anos, eu falo para eles: ainda estou aprendendo. Aí eu digo assim: vocês vão tendo paciência comigo, porque eu estou aprendendo. Você está aprendendo a ser ovelha comigo e eu estou aprendendo a ser pastor com você.
Porque quem na verdade nos capacita é Deus. Aleluia. Se Deus não for com a gente, meu irmão, não adianta ter formação, não adianta ter terno bonito, brilhoso. Ai, meu Deus. Não adianta falar bonito. Se Deus não tiver no negócio, não existe propósito. Então o livro de Salmo foram escritos por homens que tiveram experiência. E se eles tiveram uma experiência, eu quero aprender com as experiências deles. E aqui neste livro de Salmo, a epígrafe fala sobre os justos e os ímpios. Sobre aquele que serve a Deus, sobre aquele que não serve. E o interessante desse salmo é que este salmo fecha no versículo 6 dizendo: pois o Senhor conhece o caminho do justo, mas o caminho dos ímpios perecerá. Ou seja, o que determina quem somos não é o nosso título. O que determina quem somos não é aquilo que as pessoas acham. O que determina quem somos é o caminho que nós andamos. O caminho que você está andando é Ele que está dizendo quem você é. Se você é justo ou se você é ímpio. E nessa tarde eu quero falar aqui do versículo 3, porque eu estou falando para justo. Quem é justo aqui? Glória a Deus. Então eu quero trazer aqui uma revelação de Deus para você neste salmo de número 1. Este salmo de número 1, irmãos, e nesse versículo 3, ele é muito tremendo. Porque, primeiro, diz a primeira frase desse versículo: ele é como árvore. Aqui está uma das figuras que a Bíblia usa para falar do justo. Ele é árvore. Por que árvore, irmão? Porque nós fomos plantados por Deus no seu jardim. O que Jesus falou? Não foi vocês que me escolheram. Não, ninguém aqui não escolheu Deus, não. Porque a vontade da sua carne agora, ela está em outro lugar menos aqui. Você não está aqui, irmão, porque você é bonzinho, não. Você não está aqui nessa tarde porque você, eu sou muito santo. Não, irmão. Nós estamos aqui porque um dia o anzol de Deus nos puxou. Aleluia! Nós estamos aqui hoje. É porque um dia Deus soprou um reino tão pesado na nossa vida que você disse: o negócio vai ser se eu me render diante desse Deus, porque Ele me escolheu para uma grande obra. Então coloca a mão sobre alguém e diz: não foi você que escolheu Ele, foi Ele que te escolheu, irmão. Então, um dos títulos da igreja do crente é árvore. Por que árvore, irmão? Porque árvore é algo plantado. Você já viu alguém plantar mato? Quem já viu? Ninguém planta mato, mas planta árvore. Né? No Brasil estou fazendo agora incentivo para plantar árvore. Planta por causa do sol. E a temperatura está subindo aí, cada ano que passa vai subir mais um pouquinho, o ponto da temperatura, então, aí incentiva: plante árvore, plante árvore, plante árvore. Deus determinou que você fosse plantado. Aleluia! Você não está aqui por obra do acaso, não. Deus tem uma obra grande na sua vida. O Senhor te escolheu para coisa grande e maravilhosa. Aqui nesta tarde, sabe o que é aqui? Agora, irmão, aqui é o jardim de Deus. O Senhor está passando aqui hoje. Ele está colhendo as suas árvores. O Senhor está passando aqui hoje. Ele está derramando água sobre as suas árvores. O Senhor está passando aqui nessa tarde. Ele está deixando uma gotinha de água na sua cabeça. O Senhor está regando a sua árvore. O que significa isso? Por que Deus nos chama de árvore plantada? Sabe por quê? Porque nós somos um projeto de Deus. Fala para o seu irmão: você, fala irmão, diga: você não é obra do acaso. Você é um projeto de Deus. Estou sentindo Deus aqui, Deus. Estou sentindo Deus.
tem projetado algo grande para você. Deus já tem traçado uma história de bênção para a sua vida. Deus já tem traçado algo grande, algo nobre para você, para te honrar, para te exaltar e estabelecer na sua vida um projeto de honra. Fale para o seu irmão, o projeto que Deus tem para você é projeto de honra. De honra, irmão. Deus quer honrar você. Deus quer fazer algo grande pela sua vida para te honrar, para te exaltar, para estabelecer na minha e na sua vida aquilo que Ele já determinou nos céus. Sabe por que o diabo tem raiva de nós, irmão? Sabe por quê? Sabe por que Satanás tem raiva da igreja? Principalmente, o diabo tem raiva da humanidade, mas principalmente da igreja. O diabo ele procura deformar o homem, sabia? Por isso que colocam para fumar cigarro, beber cachaça, fumar droga. Por quê, irmão? Porque isso destrói. Se Deus quisesse que o homem fumasse, o que ele tinha feito? Tinha feito uma chaminé na cabeça do homem. Mas ninguém tem chaminé na cabeça. Você já viu alguém com chaminé na cabeça, irmão? Você pode viajar em qualquer país do mundo. Você não vai ver ninguém com chaminé na cabeça. Aí o diabo pega, coloca a pessoa viciada nas drogas, naquilo que é imundo. Porque o diabo tem raiva do ser humano. Satanás tem raiva da igreja de Deus. Sabe por quê? Porque um dia ele foi anjo de luz. Agora ele é anjo das trevas. Sabe o que acontece, irmão? Quando o diabo olha para a igreja, sabe o que ele vê? Ele vê o privilégio que eu e você temos na presença de Deus. E o diabo, ele arma todo tipo de situação para te parar. Quantas pessoas começaram, mas não terminaram? Quantas pessoas, elas começaram tão animadas na igreja, elas começaram tão cheias do Espírito Santo, mas como diz o apóstolo, a igreja da Galácia, começaram no Espírito, mas terminaram na carne. Quantas pessoas, irmãos, estão com o filho pródigo, estão longe do seu pai? Quantas pessoas se afastaram, se desviaram, por quê? Porque não suportaram a luta, não suportaram a provação, não suportaram a dificuldade que passaram e voltaram atrás. Mas eu quero que você saiba, irmão, Deus já determinou algo grande na sua vida. Pastor, mas a minha bênção não chegou ainda. É porque não chegou a hora. Aguenta mais um pouquinho. Como a Bíblia diz, aguenta mais um pouquinho de tempo, porque aquele que há de vir virá e não vai. Árvore plantada. Árvore plantada. O Senhor projetou algo para a sua vida. Você acha que você chegou até aqui por quê, irmão? Você é bom? Você chegou aqui por quê? Porque você se acha o cara, é topeiro. Você se acha que você... Não, irmão, você não é nada. Nós não somos nada. Nós chegamos até aqui pela bondade e misericórdia de Deus. Você chegou até aqui é porque Deus tem te guardado. Deus tem estado com a sua vida. Deus tem te abençoado, te honrado. Lembro mais irmão. Lembro de um irmão em Goiânia. Eu estava acompanhando a fé dele, novo convertido, falou, pastor, misericórdia, parece que não consigo sentir Deus, parece que Deus não está me vendo, olha a luta que eu estou passando, pastor, parece que Deus não está me enxergando, parece que nada acontece na minha vida. Eu falei para ele, você quer que eu olhe para que você veja o que Deus está na sua vida? Você quer? Eu quero, pastor. Foi atrevido, eu quero, porque você quer uma semana você vai ficar sem a mão de Deus. Irmão, primeira coisa que pularam dentro da casa dele, roubaram tudo. Depois roubaram o carro dele. Depois perdeu o emprego. O negócio começou só a ir para baixo, irmão. Começou a perder tudo. Muitas das vezes, irmão, no mundo espiritual,
Satanás está armando tanta coisa contra você. Jogar uma doença, jogar um câncer, fazer você ficar desempregado, trazer notícia ruim do Brasil para te abalar aqui, fazer tanta coisa para tirar a direção de Deus. E sabe o que acontece, irmão? Você nem fica sabendo e nem vê de nada. Por quê? Porque Deus está com a mão estendida guardando você. Às vezes você, eu queria tanto ver, você não tem que ver nada não, irmão. Você tem que crer naquilo que Deus está fazendo na sua vida. Você é uma árvore plantada. Árvore plantada. Você é um projeto de Deus. Deus te chamou e Ele vai te honrar. Ele vai te exaltar. Senhor te chamou porque Ele quer gerar restauração no seu casamento. O Senhor te chamou porque Ele quer restaurar a sua família. O Senhor te chamou porque Ele quer restaurar tudo aquilo que te gera frustração. Árvore plantada. Agora, onde está essa árvore? O salmista diz: junto a ribeiros de águas. Não há possibilidade de uma árvore se fortalecer se ela não estiver junto ao ribeiro de águas. Você já viu como é que é as árvores próximas ao ribeiro? Irmão, tem árvore que não dá nem para você abraçar o caule dela, de tão grossa que é. Eu já vi documentário de árvores que tem que dar as mãos aí, umas 20 pessoas, 30 pessoas, aquelas árvores fortes, aquelas árvores frondosas, aquelas árvores que não tem machado e não tem motosserra que corta ela, irmão. Sabe por quê? Porque ela está do lado, ela está junto ao ribeiro de águas. Você já viu aquela árvore? Aquela árvore que fica perto da fossa. Você já viu aquela árvore que fica perto do esgoto? Ela não tem vida. Ela é toda desgalhada. Já viu aquela goiabeira perto do esgoto? Como é que é? Você vai abrir a goiaba cheia de bicho, toda bichada. Aquela árvore que você olha para ela, irmão, e diz assim: aqui a árvorezinha. Por quê? Porque ela está sobre algo que não gera vida. Quando a árvore é plantada sobre um lugar que não tem vida, ela não vai se fortalecer. Mas quando a árvore está plantada junto a ribeiros, irmãos, e águas, ninguém impede o crescimento dela. Deus te plantou dentro da casa dele. Eu quero profetizar nesta tarde. Quem quer receber a profecia, levanta as suas mãos no céu. Joga as suas mãos no céu. Levanta as suas mãos. Eu quero profetizar, irmão, que não vai ter maldição, não vai ter macumbaria, não vai ter feitiçaria que vai, aleluia, te prejudicar. Você vai crescer, você vai ser fortalecido, você vai romper no nome de Jesus Cristo, porque nada e nem ninguém vai impedir a bênção e o milagre que Deus já preparou para a sua vida. A árvore que é plantada junto a ribeiros, ela cresce. A árvore que está plantada junto a ribeiros, ela cresce, ela se fortalece. E ela gera frutos. Coisa linda é quando o cristão gera fruto, irmãos. Sabe o que o fruto atrai? O fruto atrai pedradas. E tem muita gente que não entende isso. O pastor dá o cargo na igreja para ele, irmão, ele não aguenta o vento. Ah, não! Eu falei igual o goiano. Amém! Aguento não, pastor. Ah, não! Você não tem que entregar cargo de igreja, não, irmão. Você tem que ir à
já viu um menino apedrejar árvore que não tem fruto, irmão? Só se for louco. Quando chega a época de manga lá no Brasil, irmão de Deus. Aquelas mangonas assim, deixa eu babar na boca agora, tá? Aquelas mangonas assim, desse tamanho. Aí você olha assim e fala, não, eu tenho que derrubar aquela manga, Jesus, tem misericórdia de mim, mas eu vou ter que meter pedra nessa árvore, Jesus. E metra em pedra e vai paulada, que de ela não vai, irmão, até a manga cair. A árvore que gera fruto, irmão, ela atrai olhos. A árvore que tem fruto, as pessoas querem o fruto dela. Aleluia. Você não entende às vezes? Pastor, mas eu sou um abismo na hora. Pastor, eu faço a obra de Deus. Pastor, eu faço de tudo para fazer o melhor de Deus, mas, meu Deus, eu ouço tanta coisa, é calúnia, difamação, é fofoca, é tanta coisa. O que é isso, pastor? É porque você está frutificando no reino. Você está gerando no reino. Deus está confirmando que está contigo. Deus está te dando sinal. Não é para parar, não. É para continuar. Levanta suas mãos para o céu nessa tarde. Glorifica o Senhor nessa hora. Exalte a Deus. É como árvore plantada junto a ribeiros de água. Você está frutificando, aleluia. Esse ribeiro é a palavra de Deus. A palavra de Deus nos faz frutificar. Você chegou na igreja, você não era ninguém. Quando você conheceu Jesus, você não era ninguém. Mas você se converteu, aceitou Jesus. E Deus começou a te abençoar. Sabe por quê, irmãos? Porque a palavra de Deus diz que quando nós estamos plantados à beira dele, nós vamos frutificar. Tudo começa, irmão, a acontecer na nossa vida. Deus começa a restaurar. Deus começa a abençoar. E chegou o tempo de você frutificar. Aleluia. Porque a Bíblia diz que toda árvore que não der fruto, olha para cá, o machado já está posto à raiz. E toda árvore que não der fruto, ela será cortada e lançada fora. Você que trabalha na igreja, sinta-se privilegiado, tá? Você não está fazendo um favor para pastor. Você está desempenhando o seu ministério. Porque tem gente, irmão, que é o seguinte. Tem gente que é o seguinte. Que gosta de começar de baixo. Aí é bom. Mas tem gente, irmão, que já quer começar por cima. Irmão, ninguém que nasce grande cresce. Agora aquele que nasce pequeno, um dia cresce. Um dia chegou a irmã na minha igreja lá, ovelha minha, veio para Jesus. Porque é tão bonito a gente olhar para cada pessoa da igreja. Aqui que é muito anda, né? Exterior, é muito vai um, vem, outro vai. No Brasil, minha tamanho está ali, minha família está tudo ali. E a gente vai olhando para onde dizer e contando uma história espiritual. Aquele ali foi assim, aquele lá eu ganhei assim, aquele lá eu ganhei assado, aquele lá estava assim, Deus fez isso. Aí um dia chegou um desses que eu ganhei para Jesus. Chegou Deus e usou para abençoar a vida dele, aí ele empolgou demais. Aí ele ficou empolgado demais e começou a achar que podia muito. E nós não podemos nada sem a graça de Deus. E ele chegou e falou assim: pastor, eu estou orando muito, estou me consagrando muito, estou buscando a Deus muito, tudo era muito. Aí ele disse, Deus veio usar um homem e falou para mim, Deus já me consagrou ao diaconato. Eu olhei para ele, como é que é, irmão? Não, porque Deus falou que você tem que me consagrar diácono, porque a profecia já veio
e tem que me consagrar. Eu falei, não tem que te consagrar. E tem outra, irmão. Deus não vai falar com você sem antes falar comigo. E Deus não falou comigo, porque Deus não é Deus de confusão. Eu falei, tem outro ponto. Não vou te consagrar, ainda vou te disciplinar. Irmão, o cara pulou dessa altura, saiu me xingando, mas me xingando. Com a espiritualidade dele. Tá morando muito, tudo dele era muito. De repente acabou tudo. Saiu xingando no meio da rua, levantando os braços, no meio do povo, me ofendendo, me humilhando. Eu só levantei a mão e disse, você está na mão do Deus vivo. Aleluia. Irmão, cuidado com mão de pastor. Você pensa duas vezes. O que aconteceu? Foi embora. Passou um tempo. Olha para o seu irmão e diga, você esquece, mas Deus não esquece. O cabra caiu morto no chão. Caiu morto. E nesse período que ele estava morto no corpo, Deus falou para ele, você vai voltar lá, meu servo é. Você vai pedir perdão e outro, e vai congregar lá. Isso não foi eu que falei, não. Foi ele que falou. Chegou na igreja, comecei o culto, e está lá, eu lá, tive a oportunidade, eu falei, eu vim aqui pedir perdão. Eu morri, pastor, me deu um ataque fulminante, eu morri. Deus falou comigo, eu estou aqui para ser um servo nessa obra e te ajudar. Eu estou aqui para somar contigo, pastor. Eu estou aqui para ser um braço forte contigo, está lá na igreja. Tem gente que só começa a entender Deus quando começa a sofrer. Tem gente que só entra pelo caminho de Deus depois que começa a apanhar, começa a perder, fica doente, tudo dando errado. Aí ele começa a ouvir a vontade de Deus. Para que isso, minha gente? É melhor você obedecer agora, antes que o mal venha. É melhor você entrar na obediência agora, antes que o mal venha. Para você ser abençoado, para Deus te honrar, para Deus te exaltar. O Senhor te plantou na beira de águas cristalinas. Deus está gerando bênção na sua vida através do poder da palavra. A palavra de Deus está gerando vida em você. Será plantada junto a ribeiras de água, a qual dá o seu fruto na estação própria. As estações são necessárias, porque são as estações que regem o ano. Primavera, verão, outono, inverno. Já até ouvi uma profecia que tem gente que eu vim aqui no dia da neve. Falei, não, irmão, você vai falar de neve. Neve não é bíblico não, irmão. Bíblico é sol, essas coisas bonitas aí. E tira dessa. Esse negócio de 20 abaixo de zero, 10 abaixo de zero, eu vou deixar minha oferta para vocês. Olha que oferta boa, né? Não posso, irmão. Não pode deixar quietinho. Ou seja, o ano é regido pelas estações. Você já pensou em viver só na bênção, 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 bênção? Tem que chegar a horinha do sol também, né? Tem uma hora que o verão tem que chegar. Já pensou em viver só na primavera? Porque é tempo de gente cheia de alergia. Pensou só em inverno, irmão? O ano inteiro. Não ia aguentar. Então, o ano são regidos pelas estações. A Bíblia está dizendo aqui de estações. O que Deus nos faz entender com isso? Qual é a estação que você está passando? Tem gente que me procura, pastor, eu sou dizimista, sou ofertante, sou um crente fiel, eu oro.
olha, eu busco a Deus, eu me consagro, mas parece que a coisa está meio apertada. São as estações. Aí, às vezes, aquele que estava em dificuldade, aquele que estava no estreito, começa as coisas a dar certo para ele. O que é isso? As estações. A sua vida é regida pelas estações. Você já pensou só você ser abençoado? Só desse, irmão. O que vai acontecer contigo? Aí chega uma hora, como aconteceu com o irmão lá, em Goiânia, ele começou a achar que não estava de ninguém, não. Ele mesmo era o pastor dele. Além de ser o pastor dele, ele também era o profeta dele mesmo. Ele profetizava para ele mesmo. Sentindo o meu céu, está contigo. Você já pensou isso? Que absurdo, irmão? É o que? Irmão, se entregar tudo para um só, aí não. O Senhor quer repartir bênçãos para si. Coloca a mão sobre alguém e diga, talvez a estação que você está passando, diga, talvez a estação que você está passando não seja boa, irmão, mas ela vai passar. A estação vai ter que seguir. Uma hora vai chegar o verão, outra hora vai chegar a primavera, outra hora vai chegar o inverno. Primavera, verão, outono, inverno, primavera, verão, outono, inverno. Deus está regendo a história da sua vida. Deus está regendo as estações da sua vida. Coloca a mão no teu coração, diga, fica em paz, em nome de Jesus. Diga, quieta-te, alma. Coloca a mão no teu coração, diga, espera em Deus. A estação vai passar. O sol de Deus vai brilhar na minha vida. Aleluia, adore ao Senhor nesta tarde. Levante a sua mão no céu e adore a Deus. O Senhor está mudando estações aqui nesta hora. Cujas folhas não caem, ou não murcham. O que é isso, pastor? O que a Bíblia está dizendo? Cujas folhas não caem. O que é isso? Inconstância. Muita gente na igreja, irmão, vivendo inconstância, como Pedro. Pedro é o sinônimo de crente inconstante. Antes de Atos 2, ele gostava de ser inconstante. Ele chega e Jesus diz, Pedro, antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes, você vai me negar. Que é isso, Senhor? Se preciso for, até morrerei por ti. Aí quando chegaram lá, disseram, esse aí eu vi ele com Jesus. Esse aí se veste como ele. Olha lá, é ele, é crente, olha lá, é o crente Pedro. Que? Eu? Eu não. Eu, ó o delírio de Pedro, ó. Não. E a Bíblia fala que o negócio foi tão sério que ele começou a espraguejar. Em outras versões diz blasfêmia. Ele começou, jogou pesado para mostrar que não pertencia aos discípulos. Inconstância. Pedro tinha isso. Você lembra aqui que Paulo falou para ele? Depois de Atos 2. Em Gálatas, capítulo 4, se não me engano, Paulo chegou na cara de Pedro e repreendeu ele. Quando estava lá o povo judaizante, Pedro saía do meio dos gentios e ficava lá com os judaizantes. Por que é? Quando os judaizantes saíam, ele voltava para o meio dos gentios, cristãos gentios. Pois é, os povos aí do povo. E Paulo só foi olhando para Pedro. Paulo ficou só de olho em Pedro. Pedro ia para lá e ia para cá, se misturar. Ele ia para cá, quando chegava no grupo, ele saía. O grupo saía e ele ia para o outro. Ficava naquela coisa. Aí Paulo ficou de olho para Pedro. Eu tenho uma palavra de Deus para você. Irmão, ele descascou Pedro. Inconstância. Você não pode ser inconstante, irmão. Tem crente que hoje, irmão, está bufando fé. Amanhã você vai olhar para ele, irmão, ele está igual. Já viu a galinha de Angola, irmão? Como é que ela fica? Irmão, vamos orar, irmão. Ele estava no fogo ontem. Não vou não, irmão, por quê? Ô, irmão, vamos evangelizar ali uma casa. Vamos lá, irmão. Ô, irmão, vamos ali passar uma noite dirigida. Não, irmão, por quê?
podemos ter uma fé vacilante. Não pode, irmão. A nossa fé não pode ser uma fé que vacila. Porque no vacilo eu já vi gente morrer sem Jesus. A nossa fé tem que ser firme. Eu lembro a história de um missionário que ele conta que toda a casa dele foi presa. E eles seriam mortos por causa do cristianismo. E a história conta, ele, seus 2 filhinhos, sua esposa foram pegos. E eles iam morrer. Sabe qual era a forma que eles matavam? Eles enchiam, eles amarravam os missionários dentro de cubos de vidro e enchia de água. Fechava o cubo e o missionário morria afogado, todo mundo vendo os vidros. Chamaram o missionário e a família disse: nós deixaremos você em paz, mas você tem que negar Jesus. Negue esse Jesus seu, porque senão vamos começar pela sua filha. Aí mandaram encher o cubo, foi enchendo, foi enchendo, foi enchendo, foi enchendo. E ele começou a gritar: Deus, não, Deus, não. Não, Deus, e a filha foi agonizando. E ele vendo, irmão, todo mundo assistindo. E a filhinha morreu. Mandou encher o cubo do filho. E foi encher o cubo. E falou: negue a Jesus. Se você negar a Jesus, nós não vamos matar. E foi enchendo o cubo. E ele: Deus, 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 Deus. Deus. E o filhinho foi lutando para viver. Mas naquele cubo cheio d'água se batendo. Até a vida sair do corpinho do filho e morrer. Negue, senão vamos agora matar sua esposa também. E ele: Deus, 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 não, Deus, por favor, Deus. E começou a encher o cubo da esposa, enchendo d'água. E uma hora, no momento, quando já ia encher, já estava no pescoço da esposa, ele gritou: Deus, eu não suporto isso, Deus, eu não suporto isso, Deus. E a esposa já estava começando a se encher e afogar-se também. Quando ela gritou lá de dentro do cubo, faltava só espaço para encher, ela gritou só com a boca de fora: meu bem, não negue a Jesus. Aleluia. Porque eu estou vendo o céu aberto. Aleluia. Eu vejo a nossa filhinha. Aleluia. Eu vejo o nosso filhinho, meu bem. E eu também já estou indo ao encontro de Jesus. Oh, Galaxá. Sabe o que é isso, irmão? É fé convicta. Quanta gente nega Jesus por causa de bobagem. Não vou mais para a igreja, porque fulano me aborreceu. Não vou mais para a igreja, porque não deixou eu fazer o que eu queria. Não vou mais ser crente, porque eu não concordo com isso. Oh, e quando eu vejo a página da história da igreja, irmãos, eu vejo tanta gente morrendo para a gente estar aqui hoje nesse lugar, falando do amor de Deus. Eu vejo tanta gente, irmão, morrendo para que o cristianismo continue sendo propagado, e tanta gente se afastando de Jesus, porque Jesus não deu para ele o carro que ele queria, não deu para ele o salário que ele queria. Tudo isso vai passar, irmão, mas o que nós plantamos para Deus fica registrado nos anais da eternidade. Nós não somos eternos, irmãos. Vai chegar uma hora que Deus vai nos chamar. Vai chegar a hora que Deus vai chamar você. E se teu coração estiver aqui, se o coração estiver aqui,
não vai subir, você vai descer. Você vai descer. Eu estava conversando com um casal, eu estava lá em Portugal, a esposa do jogador lá é chinesa. E eles estavam me contando que a China já liberou algumas igrejas lá. Mas essas igrejas são acompanhadas pelo governo. Aí ele disse que não pode exceder muito não. Tem que ser um culto assim bem light, tá, pastor? Eles acompanham o que é pregado, porque devido ao crescimento, irmão, do país, eles têm que abrir mão e deixar o cristianismo entrar. Porque tem muito empresário que está lá, está morando lá. Então tem que abrir e deixar. Só que eles acompanham passo a passo. Acompanha tudo. Mas sabe o que está acontecendo, irmão? O que eles não esperavam. Aí ele contando para mim que tinha uma mulher fazendo uma massagem nele. Uma massagista, porque ele é atleta, foi jogar, fazendo uma massagem nele. E ela começou a cantar. Glória a Deus, pois vencerei. Glória a Deus, pois vencerei. Triunfante cego, levando a cruz. Glória a Deus, pois vencerei. Glória a Deus, pois vencerei. Em nome de Jesus. Glória a Deus, pois vencerei. Glória a Deus, pois vencerei. Vante cego, levando a cruz. Glória a Deus, pois vencerei. Glória a Deus, pois vencerei. Em nome do Senhor. Ele assustou, irmão, em chinês. Chamou a esposa dele, que é chinês. Vem cá, meu Deus, vem cá. A minha massagista está cantando igualzinho que eu ouço lá na igreja. Vem cá, que ela é chinesa, chamou ela. Aí perguntou, sim, eu sou cristão. Irmãos, aí ela levou eles nas reuniões que eles estão fazendo lá, irmão. Nas cavernas. Irmão, de que está tendo tanto prodígio, mas tanto prodígio, pastor. O povo desce para a caverna, irmão. E aquela caverna cabe 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000. E o povo lá se deliciando na presença. Santo Deus, aleluia. Sabe o que é isso, irmão? É o que a Bíblia diz. As portas do inferno não prevalecerão. O diabo não vai fechar o que Deus abriu na sua vida. O diabo não tem poder para destruir nada, porque Deus já determinou que o tempo da sua vitória chegou. O tempo da sua bênção chegou, e Deus vai te honrar, Deus vai te exaltar, mas não negue a sua fé. A Bíblia diz que eu vou fechar, e tudo quanto fizer, prosperará. Olha o que a Bíblia diz, irmão. A Bíblia diz, e tudo quanto fizer, prosperará. Aí você diz, pastor, eu tenho prosperado. Não tem alguma coisa errada. É muito importante, irmãos, eu e você entendermos da autoridade que nós temos no mundo espiritual. Você lembra o que Deus falou para Ezequiel quando levou ele para o vale? Deus falou para Ezequiel, Ezequiel, profetiza sobre o vale. O que você anda profetizando? Não vai dar certo? Não vai acontecer? Pois bem, não vai dar certo, não vai acontecer. Boca de crente tem autoridade. Aleluia. Irmão, fala de crente tem autoridade. Aleluia. E tudo quanto fizer prosperará. Aleluia, Deus. Agora nós precisamos ter legalidade. Qual é a legalidade? Dízimo e oferta. Tem gente que quer prosperar, mas ele não dizima, ele não oferta. Esses dias eu aprendi um negócio tão interessante na minha igreja.
pregar lá, e ela contando, irmão, esses dias atrás chegou uma irmã na minha igreja, uma irmã que congrega comigo, que é membro lá, e ela disse assim, pastor, não tem dizimado que não tem sobrado. Aí a pastora respondeu, é por isso que você nunca vai dizimar, porque você quer dizimar sobra. Deus não aceita sobras. Então, quando você tiver a visão de querer dizimar sobras, você nunca vai dizimar. Aí eu ouvi isso e falei, Deus me ajuda para que eu possa entender isso aí. Aí Deus me mostrou, sabe onde? Em Gênesis 4. Caim e Abel. Aí foi forte o mistério. Entre Caim e Abel. Porque Caim era o primogênito e Abel era o mais novo. Mas a oferta de quem que atraiu Deus? A de Abel. Por quê, pastor? O próprio texto está dizendo que Caim levou o quê? A lavoura. Frutos que ele colheu. Ele levou, porque ele era um lavrador, agricultor. Ele foi lá e pegou e levou. Alguma coisa que sobrou. Abel não. Abel pegou o primogênito das ovelhas e apresentou a Deus. Os dois dizimaram, irmão. Mas Deus não aceitou o dízimo de Caim. Porque o dízimo de Caim era só uma sobra, pastor Paulo. Não era primícia. Deus não aceita ser vice-campeão ou estar em segundo lugar. Deus, ele só entra se for para ser o primeiro. Glória a Deus, aleluia, aleluia. Aí tem crente, irmão, sabe o que ele faz? Ele paga todas as contas dele. Aí sobrou aqui uns eurozinhos, umas moedinhas. Eu vou levar para a igreja. Aí ele vive trazendo sobra para a igreja e não prospera. Aí ele diz, sou dizimista, Deus. Dízimo é um ato de fé. Você não pode ficar trazendo dízimo para a igreja do que sobra. Você recebeu o seu salário, primeiro não é para conta, nem de gás, nem de luz, para nada. O meu primeiro é para a obra do meu Deus. Porque Deus não precisa de dinheiro, mas a obra precisa. A obra precisa de dinheiro. Senhora não se aluga, senhora não se compra, não se paga. Tem gente que é tapado, que é ignorante, irmão. Entendeu? É tapado e ignorante. Não sei que pastor, eu meu dinheiro, não vou dar não. Então vai ficar no vento a vida inteira. Vai viver lutando e não vai conseguir nada a vida inteira. Porque não aprendeu sobre primícias. Primícias, você tem que pegar o primeiro. Recebeu seu salário, eu não sei qual é, se é 100, se é 50, se é 10, não interessa. 10% é da obra do meu Deus. Por que 10%? Porque a palavra dízimo significa 10ª parte. Você vai tirar os 10% e vai dizer, isso aqui eu estou dando. Consagra, irmão. O dízimo também é um ato de fé, é um ato de consagração. E Deus diz, faça a prova de mim, e eu abrirei a janela dos céus, derramarei uma bênção tal. Aí essa bênção não chega na sua vida. Por quê, irmão? Será que Deus está sendo ruim para você? Não, irmão. É porque existem coisas erradas que você tem que consertar. Aí tem gente, irmão, que acha que engana. Deus, sabe o que ele faz? Eu vou jejuar pela minha vida financeira. Não tem efeito, irmão. Jejum não foi feito para acontecer coisas na vida financeira. Eu vou fazer campanha da prosperidade. Campanha para prosperar. Mas não é dizimista, não vai acontecer nada. Porque a legalidade para a vida financeira, ela acontece quando você entrega o que é de Deus. Quando você dá o que é de Deus. Com Deus, ele faz tão conta disso. Deus faz conta disso, que Deus olhou para a nação e disse, vocês me roubam. Será que Deus faz conta? Chamou a nação de ladrão. Vocês me roubam. Vocês estão me roubando. Deus faz conta, irmão. E está cheio de crentes, irmão, roubando a semente de Deus.
metendo a semente de Deus no bolso, gastando o dízimo de Deus e acha que Deus não vai cobrar. A nação estava desse jeito, irmão. Metendo o dízimo de Deus no bolso. Aí Deus chegou e falou: vocês são ladrão, hein? Vocês são os ladrãozinhos, hein? Que isso, Senhor? Quem te roubou? A cara de santo. Em quem te roubamos, Senhor? O Senhor respondeu: vocês estão achando que estão mexendo com besta? Vocês me roubam nos dízimos e nas... Então eu aprendi com Deus, irmãos, dois princípios. Deus não quer só o que oferta. Tem uns crentes, irmão, que ele é assim: eu só sou ofertante, mas não é dizimista. Eu sou dizimista, mas não oferta. Não oferta. Ele é o quê? Está errado, irmão. Porque Deus abençoa, sabe o quê? O dizimista que oferta e o ofertante que dizima. Se tiver fora, irmão, está fora, então está fora. Se for para receber a bênção de Deus, tem que ser a maneira de Deus. Se você quiser do seu jeito, então continua do seu jeito. E você vai ver aonde é que você vai parar. O princípio de Deus é esse. Deus só viu que Caim não tinha, irmão. Não tinha ali primícia. Não tinha ali propósito. Era só mais uma sobra que jogou ali e quis oferecer. O que Deus fez, irmão? O que Deus fez? Deus virou a costa. Quer saber disso aí não. Leva isso aí para a esmola, dá para pobre. Leva isso daqui. E Caim ficou com raiva. Caim ficou bravo. Tem gente, pastor, que fica com raiva quando a gente fala isso, sabia? Porque tem espírito de Caim. O mesmo demônio que está em Caim, está nesse tipo de gente. Ele não gosta de ouvir isso não, tá? Fica com raiva, esse cara está falando aí. Isso aí, irmão, é princípio bíblico. Eu não estou falando aqui de ideologia minha, não. E nem o pastor mandou eu falar, que eu nem conversei com ele, nem conhecia, nem sabia que era ele, era pastor dele. Eu estou falando que Deus está mandando o que a Bíblia manda eu falar. Se você quer vencer dentro da igreja, se quer, esse aqui é a sua bússola. Quem crê que você quer a palavra de Deus? Quem crê? Aleluia. Quem crê que você tem a palavra de Deus? Eu tenho que obedecer ela, irmão. Se sair daqui, está fora. Se não está fazendo como a Bíblia diz, está fora. Tem que consertar o altar. Tem que reparar o altar. Porque a Bíblia diz: e tudo quanto fizer, prosperará. Aí tem o crente velho, irmão, está na igreja, não prospera. É um avarento. É um ladrão. Aí chega um novo convertido, irmão. Ele ajuda a obra, dizima, oferta, e Deus começa a abrir porta na vida dele, Deus começa a prosperar, e o crente velho fica lá murmurando. Chegou ontem na igreja, e já está aqui não sei quantos anos, tudo amarrado, irmão, aí. Tudo dando errado. Dá um passinho para frente, olha o passinho dele para frente, ó, aqui, ó, dá um passinho para frente, e dá 10 para trás. Porque no mundo espiritual, irmão, você está em falta. Eu estou falando isso muito nas igrejas que Deus está mandando aqui, velho. Dizer o que Deus está mandando. A gente sabe que ele é dono da igreja, não sou eu. Quando você começa a tomar o que é de Deus, irmão, Deus vai tomar de qualquer forma o que é dele. Aí em Joel capítulo 2, 25, sabe o que diz? O Senhor diz assim: eu vou enviar. Aí tem gente que pensa que devorador, migrador, portador, destruidor é demônio. É demônio não, lê na Bíblia. Joel 2 e 25, eu vou mandar o meu exército contra vós. Aí, irmão, começa, tudo dá errado, porque Deus vai lá cobrar o que é dele. Teve um momento da minha igreja lá, irmão, que ele fez um acerto de 3 mil reais, né, na minha empresa dele. Eu nem sabia. Estou contando porque ele me chamou e me falou e conversou e se consertou. Foi lá e está aqui o pastor que é de Deus. Fez um acerto de 3 mil reais e ó, aqui ó, ó o que a gente quer, acho que é malandro para Deus, ó. Meteu no bolso. Eu não tenho que ficar
pesquisando a vida de ninguém, não estou nem aí. Se tiver que dar, dá. Se tiver que dar, não é eu que abençoo, que abençoe é Deus mesmo. Eu sou só o anjo de Deus. Então, isso aconteceu. Ele contando para mim, chorando. Eu, pastor, eu saí com dinheiro no bolso, fui pagar uma conta, acabou que eu esqueci. Voltei para casa, pastor. Já era quase de noitezinha. Quando eu estava chegando em casa, um chevette velho encostou do meu lado. O cara desceu com uma pistola desse tamanho, pastor. Começou a passar a pistola nele assim. Você quer que eu te mato? Estou com vontade de te matar, rapaz. Não sei por que eu não te mato, passando a pistola aqui, irmão. Vai passando tudo seu rabo. Sabe como é que ele foi para casa, irmão? Só de cuequinha. Correndo na rua, só de cuequinha. Magrelinho. Chorando. Eu vim me consertar, pastor. Porque, irmão, se você não plantar o que é de Deus, você não vai colher nada. Se você quer que Deus te entregue o melhor, então comece a se consertar com Ele. Naquilo que está errado. Se você quer que Deus faça na sua vida um milagre, então comece a consertar a maneira de Deus, a Deus te abençoar. Eu vou só encerrar. Estava ouvindo o pastor Silas contar uma experiência que saía, meu Deus, mas essa aí eu ri demais, irmão. Ele foi pregar numa igreja. Quando ele chegou no aeroporto, pastor Fábio, estava lá um pastor, tadinho, simplesinho, baixinho, barrigudinho assim como o Cristiano. E a Belina velha, lembra a Belina? Belina, lembra? Belinona, Belina, irmão. Aí o pastor Silas entrou na Belina dele, contando isso dele, não é demais. Ele pensou, esse pastor deve ser doido. Esse cara me trazia aqui e pensou, pô, é que esse cidadão deve ser numa favela, o que esse senhor pegou aqui? Quando ele entrou na Belina, deu vontade de ele sair. Falei, rapaz, esse cara vai levar para onde? Irmão, quando chegou a hora que ele foi pregar, pastor, era uma igreja de 5.000 membros. E o pastor andando com uma menina velha. Pregou o primeiro dia, quem conhece o pastor Silas sabe, eu conheço ele. Ele foi meu pastor. Pregou no segundo dia, no terceiro dia, irmão, aí pau pegou. Ele falou assim, vocês não têm vergonha na cara, não? Uma igreja desse porte, o seu pastor andava numa Belina caindo um pedaço. Vocês não têm vergonha na cara, não? Aí ele disse algo interessante. Deus trata a igreja como ela trata seu pastor. Se a igreja trata bem seu pastor, Deus trata dela bem. Se a igreja não trata bem seu pastor, Deus também não trata ela bem. E ele me contou que na semana o pastor ligou para ele que os irmãos levaram na concessionária e tiraram o carro zero para ele. Glória a Deus. Eu sou achobando, né, meu compadre? Nós só temos glória a Deus forte aí agora, hein? Vamos aplaudir Jesus, irmãos. Vamos ficar de pé, vamos orar nesta noite. Vamos orar. Vamos pedir a bênção de Deus. Irmão, a cada dia eu quero melhorar. Porque a tendência do cristão é melhorar. Quem quer melhorar aqui? Levante a mão e diga, eu quero melhorar. Não, irmão, essa boca aí é a minha que está assim. Aqui. Não tem movimento desse lado aí. É desse lado aí. Para mim não tem nada, todo, só o sangue. Então levanta a mão e diga, eu quero melhorar. Na minha vida espiritual. Diga, eu quero melhorar na minha vida familiar. Diga, eu quero melhorar na minha vida financeira. Abraça alguém e diga, eu quero melhorar, irmão. Você quer piorar?
vamos melhorar. Não receba a palavra como afronta, mas receba a palavra como uma correção. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que o pai corrige ao filho que ama. Quando o pai não ama, ele diz assim: já viu que não será no Brasil? Se não me colocar na Record, eu não tinha negócio da Record aqui, eu não quero ver isso não, irmão. Eu já estou voltando para lá, tira esse negócio aqui. Os pais que falam assim, quando é drogado, dizem assim: não tem mais jeito. Eu entreguei meu filho para as drogas, não tem mais jeito. Ou seja, ele não vai fazer mais nada. Por quê? Porque o amor não existe mais. Tanto prejuízo, tanta desgraça começou a mais para casa. O pai e a mãe dizem: não tem mais jeito, então deixa o mundo levar. Mas o pai que ama é diferente. Ele corrige o filho, ele exorta o filho, ele disciplina o filho, mas é porque ele ama. Então nós vamos orar nesta hora. Eu quero que você feche os teus olhos, no nome de Jesus. Vou mandar gasto na bacana. Segura as crianças, irmão, segura as crianças. O culto não acabou ainda, vai virar bagunça. Vamos orar no nome de Jesus. Glória a Deus. Coloca a mão sobre o teu coração e eu vou orar por você nesta hora. Vou pedir a Deus do Senhor na sua vida. O Senhor quer agir em algo na sua vida. Deus quer trabalhar em algo na sua história. E Deus precisa que você entenda qual é a vontade dele na sua vida. Não será do seu jeito, mas será do jeito de Deus. Não vai ser como você pensa, vai ser do jeito de Deus. O Senhor está trabalhando aqui nesta noite, aleluia. O Espírito Santo está trabalhando aqui na sua vida nesta hora, porque Deus tem algo na sua vida para realizar. O Senhor quer te honrar. O Senhor está falando no meu coração que o tempo é de honra, o tempo é de exaltação. Estou contemplando um varão de branco que está entre nós aqui. Levante as suas mãos para o céu e diga: Senhor Jesus, nesta hora eu te peço, visita a minha vida e começa a mudar a minha história. Quero que toda a igreja chegue aqui na frente. Toda a igreja, chega aqui. Deus está mandando eu orar aqui agora. Chega aqui. Aleluia. Posso para casa? Aleluia. Glória a Deus. Chega aqui na frente. Glória a Deus. Eu vou orar abençoando você nesta tarde. Eu vou orar pedindo o mover de Deus na sua vida. Uma ação de Deus. Porque existe coisa que só Deus pode fazer. Tem coisa que eu faço. Tem coisa que alguém da sua família pode fazer por você. Mas tem coisa que só Deus pode fazer. E Deus está me revelando aqui nessa tarde que Ele vai começar a fazer coisas que você não pode. Para te honrar. Para te exaltar. Qual é o seu nome? Hã? Osmar. Sua esposa? Joana. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Essa tarde, o Espírito Santo de Deus me deu uma visão com você agora. Eu vi o Espírito Santo colocando um caminho novo diante dos seus pés, da sua esposa. O Senhor Deus manda dizer para vocês que as portas serão abertas. As portas serão abertas. Pastor Fábio, levante a mão. Segura, dá para o Senhor o microfone. Agora é só óleo, pastor. Só óleo. Pega o óleo aí. Aleluia, glória a Deus. Chega aqui, pastor. Senhor Deus vai tocar ele agora. Deus vai fazer um milagre, não sei o que é.
Mas Ele vai tocar em você e fazer um milagre. Agora na sua vida. Agora na sua vida. Em nome do Senhor Jesus, ó Pai. Agora, no nome de Jesus. Para abrir os seus novos caminhos, ó Deus. Aquilo que o homem não pode fazer, Deus faz agora na sua vida. Desfaça agora toda obra de feitiçaria que foi feita contra ele. Queima agora. Essas correntes são quebradas. Vai nos pés dele, pastor, nos pés. Essas correntes, coloca a mão nos pés, nas duas mãos. Essas correntes são quebradas. E Deus destrava na sua vida o que estava travado. E o prodígio de Deus vai acontecer. E o nome do Senhor será exaltado. Receba agora o poder de Deus na sua vida. Toca a tua vida agora. Todo mal. Aleluia. Deus. Toca a vida da sua Aleluia, glória a Deus. Oh, que desce caminhando em cabras. Estou vendo um anjo vestido de médico tocando agora. O Senhor está tirando, o Senhor está removendo agora. O Senhor está destruindo a fortaleza do mal. E este varão de branco, ele está fazendo uma cirurgia dentro do teu corpo agora. Sinta um fogo arder no Deus. Sinta um fogo de Deus arder agora. Receba de Deus. Receba de Deus. Espírito Santo. Tem diaconisa aqui não, irmão? Dá para as irmãs ajudar aí. Ajuda a senhora aqui. Aleluia, Deus. O Senhor sara você nesta noite. Aleluia, Deus. O Senhor te sará te fortalecer. Aleluia, Deus. O Senhor está me dizendo que o inimigo quer que você fique no canto, chorando, deprimida. Mas eu reconheço agora esses demônios em nome de Jesus. Aleluia, Deus. Porque Deus vai te levantar, mulher. Tu és um vaso precioso na mão de Deus. O Senhor vai te levantar para fazer diferença na sua vida. É que sangue a Deus trabalhando, Senhor. Maracanda, a partir de hoje, o milagre de Deus vai acontecer contigo. Glória a Deus. Tu disse que é melhor morrer. Não, Senhor, te diz não. Eu vou te abençoar muito. E eu estou te tocando agora com muito poder. E eu estou fazendo uma obra dentro de ti. E tu verás a minha glória na tua vida. Satanás te quer melancólica.
Satanás te quer triste, mas eu te quero feliz. E te restauro nessa hora. E eu vou mostrar minha glória, porque tu estás ferida e eu estou te sarando agora. Estou sarando você, eu estou deixando essas feridas nessa hora. Estou te tocando com fogo. Estou mudando a sua história para algo novo neste dia. Receba a presença de Deus. Senhor Deus, te dando óleo na cabeça. Senhor Deus, estou trabalhando na sua vida e está tocando você agora. E vai haver a diferença. E você vai ver a diferença. Eu estava pregando. E no seu coração veio um desejo muito grande. Senhor, quero ser usado na tua palavra. Eu estou te dando hoje a ciência da palavra. E vou usar tua boca, homem. Receba este poder na sua vida agora. Receba este poder na sua vida agora. E comece a transbordar em línguas, porque eu estou te dando agora um renovo. Abre a tua boca e transborda em línguas agora. Transborda em línguas agora. Transborda em línguas, transborda em línguas. Fale em línguas, fale em línguas. Esquece tudo, irmão. Só que Senhor Deus está usando a sua mente e seu coração nesta hora. Senhor está te dando uma armadura de fogo agora. Vai começar algo diferente na terra. O caminho que foi fechado, eu estou abrindo para você hoje. Dentro de alguns dias, eu vou trazer na tua mão o que você está me pedindo. Eu vou mostrar que eu sou Deus e sou justiça na terra. Eu estou colocando esse papel assinado na tua mão. Ao Senhor te entregando esta unção nova nesta noite. Meu Deus, que é isso que eu estou vendo? A cabeça virando aí, ó. Descendo essa bomba. Olha que coisa linda. Vai descendo aí o mistério, ó. Olha o mistério descendo na sua vida aí agora. Comece a ser cheio do Espírito Santo agora. Comece a ser cheio do Espírito Santo agora. E comece a transbordar em línguas estranhas agora. Deus está te dando algo grande agora, homem. Comece a receber. Comece a receber agora. Comece a transbordar. Transborde, transborde. Transborde, transborde. Não tenha medo, transborde. Deus está te dando agora. Na canela da chaia. Vem canela da chaia. Ore, 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 ore agora. Ore em línguas estranhas agora. Ore, ore, ore. Deus está te dando, vai te dando. Está te dando os dons. Está te dando um renovo espiritual pesado aqui agora. Receba, receba.
vai tocando, vai tocando, vai transportando, vai transportando, vai transportando, vai transportando, vai transportando. Coloca a mão nele, coloca a mão nele. Deus está dando dons na vida dele. Ai, que coisa linda, igreja. Olha só que lindo Deus está fazendo aqui. Levante as suas mãos para o céu. Levante as suas mãos. Receba na sua vida, Deus. Receba a presença de Deus na sua vida. Receba de Deus a presença. Deus manda te dizer: tu és um vaso escolhido, meu, para algo grande na terra. É chegada a hora de Deus para você. É que chegue lá, que ele manda mostrar. Conhece a Laxé, que ele hoje andará. Minha filha, hoje eu começo na sua vida uma nova história. Quantas perguntas tu faz a mim, Senhor? E tu dizes, Deus, por que tu não falas comigo? E hoje, filha, eu vou falar contigo neste negócio. Porque a minha mão de Deus te trouxe. E hoje eu estou colocando um caminho diferente. É o Deus que está contigo. Vou te honrar. Todos aqueles que lançaram pedras para te ver fracassado, verão ele lá. Receba Vocês pagam um preço muito alto. o dom da palavra. E tu sabes disso. Receba o dom da interpretação. Mas eu te digo da que a palavra partir do de hoje, Senhor. Aleluia. eu, Senhor, estou estabelecendo um tempo novo da sua vida. Um tempo novo de grandezas e de milagres. Eu estou te tocando A prosperidade está perto de ti. Vai, recebe a remiroquedeca. Estou eu agora retrocedendo 12 anos da página da sua história. Quando tu completaste 12 anos, algo pesado foi feito. Eu estou quebrando agora. Estou destruindo este mal agora. Até aqui havia uma legalidade. Mas a minha espada de Deus está apagando. Está cortando a cabeça dessa serpente. E estou liberando uma grande bênção na sua vida. Estou colocando nas suas mãos o que tuas mãos não podem conseguir. Estou fazendo na sua vida o que o homem não pode fazer. Receba agora. Este óleo que desce na sua cabeça é o óleo da libertação. É o óleo da liberdade. O jugo foi despedaçado. Aleluia! Através da unção. E a vitória chega na sua vida agora. Receba este milagre. Levante a mão, igreja. Repita, Senhor Jesus, eu estou na tua presença. E eu creio na bênção e no milagre que tu estás entregando. O Senhor me mostrou um anjo tocando bem aqui, né? Bem aqui um anjo tocando. Espírito de Deus, toca nas suas cenas. Eu não sei o que é, mas toca nela. Neutraliza todo o mal. E através da imposição do nome de Deus, eu libero sobre ti o milagre de Deus. O Senhor vai trabalhar no meio da tua família. Eu vejo o reino de salvação entrando no meio deles.
ouve a palavra, entre em jejum e oração, porque o tempo de salvação chegou. Abra sua mão, todos que estão. Diga, Senhor Jesus, eu creio na minha bênção. Eu creio no meu milagre. Dá a mão sobre o esposo. Deus abençoe este casal. Eu estou aqui como um profeta na vida desse casal. Estou aqui como um profeta Elias, para liberar sobre vocês uma palavra de Deus. O tempo bom está chegando. Vocês passaram por um deserto muito árduo. E muitos lançam pedras porque não entendem a minha obra. E não sabem o preço que vocês pagaram e pagam. Mas se preparem, porque eu já tenho mostrado a vocês que vou eu honrá-los, que vou eu fazer. E tu pergunta, filhas, até quando, Deus? Ou quando será? E digo nesta hora, hoje o meu relógio bate meia-noite. Eu começo a escrever uma nova história. Diante de vossos pés eu coloco ouro. Sobre vossas cabeças eu coloco coroas de honra. Eu vou começar a te usar, homem, em milagres grandes dessa cidade. Eu vou começar a te usar, porque pessoas irão vomitar. Coisas fortes eu vou fazer acontecer e vou abalar essa cidade. Porque é chegado o tempo, porque estou eu voltando para arrebatar a minha igreja. E esta cidade precisa conhecer meu nome. Entra tu com a tua esposa no propósito de oração e vigílias. Porque meu primeiro sinal virá dentro de 3 meses. Xamboquérias, caroquéricas. Receba, porque há um vaso cheio de óleo, transbordando, e sendo derramado sobre vossas cabeças nesta hora. Contempla a porta de ouro que está sendo aberta. Entrai por ela. Eu estou entregando refrigério e a minha graça para que vocês caminhem mais uma milha. Deus que reta na gaçária. E falo eu na minha igreja. Abri vossas mãos agora. Levantai vossas mãos.